E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você está no canal Tragicômico, seja muito bem-vindo, deixa aquele like para fortalecer e bora trocar uma ideia sobre essas sabatinas da Rede Globo. Caso você ainda não saiba, eu faço live praticamente toda terça e quinta lá no site Roxinho e eu acabei fazendo um react das três sabatinas mais relevantes, né? Com o Bolsonaro, com o Ciro Gomes e com o Lula. Então, se por um acaso você tiver curiosidade em ver qual foi a minha primeira reação às sabatinas, enfim, comentando cada detalhe do que foi dito lá, você pode, de repente, entrar no meu canal lá do site Roxinho. Dizem que não tem problema falar, né? Mas melhor não correr o risco. Você sabe qual é o site famoso por streams, né? Só que para assistir os VODs, né, para conseguir assistir os reacts, você precisa ser sub. Então, momento meio capitalista, mas fazer o quê? Sem sub, você vai ter que ficar esperto para ver quando eu vou abrir live para assistir ao vivo mesmo. Mas enfim, como os reacts ficaram imensos, não teria como trazer eles aqui pro YouTube. Então achei que seria mais interessante fazer um videozinho só dando uma opinião meio geral sobre o que eu achei da sabatina do Bolsonaro, do Lula e do Ciro Gomes. Ah, mas e a da Simone Tebet? Ninguém deve estar se perguntando agora, né? Mas enfim, dane-se a Simone Tebet, não vou analisar a sabatina, não vou nem assistir a sabatina dela. Então vamos lá. Em primeiro lugar, é extremamente óbvia a diferença de condução, né, do Bonner e da Renata com um sabatinado ou outro. Na verdade, é mais óbvia a diferença da postura deles diante do Bolsonaro e com os outros dois. E eu nem assistia da Simone Tebet, mas eu duvido muito que vai ser diferente, ou que vai ser parecida com a do Bolsonaro. Se você assistiu, provavelmente você já ficou com essa impressão. Porém, não é só uma impressão. Algumas pessoas foram calcular realmente, foram analisar quanto tempo cada sabatinado teve para falar, para se comunicar. E eu acho que não vai surpreender ninguém, mas o Bolsonaro foi o que menos teve tempo para falar. Então, a sabatina durava 40 minutos, o Bolsonaro foi o que menos falou durante esses 40 minutos. Por quê? Porque teve mais interrupções, porque ele foi mais questionado, as perguntas para ele acabaram sendo mais longas. Ele também foi o que mais foi interrompido, né? Eu não vou lembrar agora de cabeça os números exatos, mas era uma diferença bem grande. Tipo, sei lá, o Lula e o Ciro Gomes foram interrompidos 4, 5 vezes, o Bolsonaro foi umas 20 vezes, alguma coisa assim. E o Lula, pelo que eu vi, foi o que mais conseguiu falar. Parece que num jornal tinha mostrado ali que o Lula conseguiu falar por incríveis 30 minutos. Isso é muita coisa. Uma sabatina que dura 40 minutos. Ele falou por 30. Você soma aí todas as perguntas e questionamentos e uma ou outra interrupção dos entrevistadores, né, dos jornalistas. Dá mais ou menos uns 10 minutos aí, pô, o Lula falou pra caramba. Foi praticamente um palanque político pra ele. Realmente foi um horário eleitoral pro Lula. Ele utilizou aquilo pra simplesmente vender o discurso dele sem muito questionamento. Eu acho que você pode argumentar que isso se deve ao fato de que o Bolsonaro também foi mais combativo, né? Ele foi mais provocador. Mas é também claramente porque, né, eles estavam sendo mais ríspidos com o Bolsonaro. Eu acho que foi um pouco dos dois, né? Como eles estavam sendo mais críticos, eu não sei exatamente que palavra usar, porque, cara, o Bonner chegou a ser meio debochado, né? Você via as caras e bocas que o Bonner fazia, que a Renata fazia, era incrível. A Renata, às vezes, com cara de ódio mesmo, sabe? Expressões faciais, a U12, sei lá o quê. Você não precisa ser um perito em analisar expressões faciais para perceber que ela tava com raiva ali mesmo e que o Bonner, em alguns momentos, estava agindo de forma meio debochada, mesmo porque também o Bolsonaro estava sendo mais combativo. Só que também fica bastante claro como o ambiente criado para o Lula e para o Ciro deixava os dois muito mais confortáveis, né? O Lula estava se sentindo em casa. Assim, sinceramente, para quem for assistir aí a minha análise, né, o meu react, vai perceber que, cara, assim, eu pirei vendo a sabatina do Lula, porque eu não tava acreditando na cara de pau, assim, na discrepância realmente da forma como a sabatina com ele foi conduzida. Foi demais, assim. Eu tava esperando que fosse ser meio tendencioso pro lado dele, mas eu não esperava que fosse tanto. A sabatina com o Lula começou passando pano pros esquema de corrupção. Ela começa com isso. Começa validando a narrativa do Lula, né, de que ele tá com a razão no fim das contas. Praticamente pinta o Lula como se tivesse sido um injustiçado ali, né? Ele foi preso injustamente, porque ele tava com a razão no fim das contas. Faz toda essa relativização e depois... Mas
teve corrupção, né? Então, você estava certo, realmente o Moro foi parcial, mas teve corrupção. Então, você quer falar um pouco sobre essa corrupção? E aí, as respostas do Lula são inacreditáveis. Ele fica falando que, basicamente, teve corrupção. E assim, não só teve corrupção, né? Foram os maiores escândalos de corrupção do mundo, chefiados pelo líder petista. Só que, obviamente, o Bonner não utilizou essas palavras, né? Então, assim, foi um negócio extremamente bizarro. E aí ele simplesmente falou, teve corrupção, mas no meu governo eu deixava investigar, né? Porque, companheiro, no meu governo, o combate à corrupção era muito mais forte, porque a polícia tinha mais autonomia para investigar. Praticamente ele falou que eles estavam roubando, mas também estavam investigando. Então era uma corrupção democrática, republicana. Sim, foi um show de horrores, né? Completamente bizarro, realmente. E o que mais me pegou, mais do que as respostas dos sabatinados, porque eles são políticos, eles estão ali vendendo o peixe deles. Realmente o que mais me pega é a diferença brutal de postura, especialmente do Bonner, mas, enfim, da Renata também, especialmente com o Lula. Porque, assim, eles já foram mais simpáticos ao Ciro. Só que com o Lula, cara, o Bonner, às vezes, ele realmente parecia assessor de imprensa do bandido de 9 dedos, porque, cara, tem momentos que o Bonner corrige a resposta do Lula. O Lula, ele faz uma pergunta, por exemplo, ele perguntou sobre a economia no governo da Dilma, que foi um desastre, né? Claramente direcionando o Lula pra, o povo só quer ouvir você falar que não vai ser como no governo da Dilma. E aí você reconheça que a economia no governo Dilma foi ruim e fala que não vai ser assim. Praticamente ele deu esse direcionamento. Só que aí o Lula, primeiro ele falou, isso aí é com a Dilma, né? Porque eu conversei com a Dilma, ela falou que se vocês perguntassem sobre o governo dela, ela podia vir aqui pra falar sobre o governo dela mesmo. Então, jogou pra ela, tipo, o problema dela, isso aí. Mas ele fez uma defesa da Dilma ainda. Falou porque ela era super competente e falou que os problemas do governo da Dilma não foram problemas dela, foram problemas, sei lá, porque não deixaram ela governar. Basicamente, a desculpa dele foi essa. O Bonner ainda voltou a enfatizar. Bom, então você tá dizendo que não vai ser assim, né? Que se você for eleito, não vai ser como no governo da Dilma. Praticamente ele corrigiu a resposta do Lula, que passou um pano pra Dilma, não respondeu diretamente. O Bonner conclui e passa para outro assunto, corrigindo o que o Lula tinha falado, pra falar pro público assim, ele tá falando, enfim, esqueçam meio que ele acabou de falar, ele tá dizendo que não vai ser que nem no governo Dilma, vai ser melhor dessa vez. E foi isso, mano, assim, foi completamente ridículo. É por isso que fica cada vez mais difícil levar o jornalismo a sério. Sem contar da desconexão com a realidade mesmo, porque muitas perguntas bobas, idiotas, assim, especialmente pro Bolsonaro, eles fizeram umas perguntas muito imbecis, ficaram batendo muito na tecla da postura, né? Falando, você xingou os ministros do STF. Aí fica, não, eu não xinguei, isso é fake news sua também. A resposta do Bolsonaro, bizarra, né? Tipo, é fake news sua isso aí que você tá fazendo. É fake news isso aí, tá ok? E aí o Bonner falou, não, pelo amor de Deus, eu não fiz fake news, você chamou o cara de canalha. Aí fica naquela... Assim, é uma discussão imbecil. Acho que o maior problema é esse, tipo, não é, ele refutou ele, não sei o que, foi uma boa resposta. Não, é imbecil. Cara, é a sabatina de um candidato à presidência na maior emissora do país, no mais prestigiado programa jornalístico do país, e eles estão discutindo se xingou ou não xingou o ministro. Porque chamou de canalha, porque você falou ministros no plural, porque, pelo amor de Deus, sério. Ficaram batendo muito na tecla do meio ambiente, e essa foi mais uma parada que eu achei bastante curiosa, porque perguntaram sobre a Amazônia pro Bolsonaro e pro Ciro. E quando perguntaram pro Bolsonaro foi aquela mesma história de, porque a situação é alarmante, extremamente preocupante, porque precisa ser resolvido pra ontem, porque a Amazônia tá um caos de queimada, desmatamento, tá tudo horrível. É extremamente sério o assunto. E como se os números do governo Bolsonaro fossem assim, realmente a situação tá uma calamidade. Só que os números eram muito piores no governo Lula, né? Então as queimadas, desmatamento no governo do Lula eram bem piores do que atualmente no governo Bolsonaro. E aí você pensa, então agora, né, quando forem sabatinar o Lula, eles vão fazer essa pergunta e vão falar que a queimada era ainda pior no governo do petista. Vocês acham que eles perguntaram isso? Vocês acham que o programa que deu todo o espaço pro Lula falar, que funcionou praticamente como um comício do Lula, realmente uma propaganda, horário eleitoral gratuito ali pra ele? Claro que não perguntaram. Eles falaram do agro, que foi mais um ponto que eu acho que o Lula se saiu muito mal, porque comprou mais... Bom, não é como se o agro já fosse muito simpático ao Lula. Ele falou umas paradas bem bizarras também. Ele falou que você pode pegar o mais reacionário do agro e ele vai falar que o meu governo foi muito melhor pra ele do que o governo atual, né?
E aí começou a defender o MST depois disso e ainda xingou mais uma galera. Mano, foi um desastre completo. Então nessa hora eles meio que tangenciaram o assunto da Amazônia, mas não se aprofundaram muito nessa questão e parece que faltaram algumas perguntas, né? E acabou que não puderam perguntar tudo, então talvez a pergunta da Amazônia acabou ficando sem tempo para fazer. Mas por quê? Talvez porque deixaram o Lula falar à vontade. Ele falou por meia hora praticamente sem interrupções e não teve questionamento, não teve, sabe, a condução foi completamente diferente com o Lula. Fala à vontade, vai, se defende, depois o Bonner fazia uma pincelada para corrigir o que o Lula tinha dito e já passava para o próximo tema. E era isso aí, enquanto você via que, especialmente com o Bolsonaro, toda hora, né, que um tema meio que esquentava ou que o Bolsonaro oferecia uma resposta, o Bonner já tipo, ok, vamos mudar de assunto agora, vamos para esse aqui. E com o Lula não rolou muito isso, então não sei se por isso o tema da Amazônia acabou ficando de fora, mas bastante conveniente para o próprio Lula, né, já que eles têm um discurso muito forte em relação a isso, porque se preocupam com o meio ambiente, né, então realmente a gente precisa preservar aí a nossa Amazônia. E é uma coisa que o Bolsonaro não está fazendo, está horrível com ele, só que na hora de mostrar para sua audiência que com o Lula isso tinha sido ainda pior, não teve tempo para fazer ou simplesmente optaram por não colocar isso em pauta. E enquanto eles ficavam falando sobre vários temas, assim, sem tanta relevância, muitos outros temas que seriam mais pertinentes, que conversariam mais com o grande público, acabavam ficando de lado. Eles confrontaram um pouco sobre as promessas de campanha não cumpridas do Bolsonaro, sobre a proximidade dele com o Centrão, que ele disse que não se aproximaria. Falaram dos números, que também não foram exatamente como proposto ainda em 2018. O Bonner pelo menos fala, tudo bem, a gente passou aí por pandemia, por guerra na Ucrânia ali, que também acaba interferindo aí no preço dos combustíveis, mas os números não estão bons o suficiente, então, enfim, né, fez ali a sua crítica. Porém, muitas das críticas que vários opositores fazem ao Bolsonaro, o Jornal Nacional não trouxe, muito porque provavelmente eles nem concordam com essas pautas. Então, até nisso você vê que tinha um viés pendendo mais para a esquerda, né, ao longo dessas sabatinas. E isso também fica bastante claro na sabatina do Ciro Gomes, que eu quase não falei, mas que também teve muito espaço para falar das suas propostas, enfim, mirabolantes e sem muito contraponto, né? Ele fala sobre taxar grandes fortunas. Assim, eu já falei bastante do Lula e do Bolsonaro. Sobre o Ciro, cara, ele é um especialista em enrolar as pessoas. Ele é perito na arte do lero-lero. O cara fala, complica o máximo possível todos os temas de forma que é difícil de, absorver o que ele tá querendo passar. E esse foi o maior exercício que eu fui fazendo. Chato pra caramba também, né? A sabatina do Ciro Gomes foi, enfim, foi difícil de assistir porque ela tava muito chata. E por causa dessa forma que ele tem de se comunicar. Eu acho que, a estratégia do Ciro é realmente fazer com que as pessoas não entendam, mas tenham a percepção de que ele tá falando uma coisa inteligente. E aí, tipo, esse cara, pô, olha só, eu não entendi nada que ele disse aí, mas ele falou com tanta propriedade que deve estar certo, deve ser isso aí mesmo. E aí fica defendendo aquelas coisas de taxar grandes fortunas. Basicamente, a economia planificada dele, que a gente já viu sendo implementada em vários países, nunca dá certo, eles acabam voltando atrás. Vários canais mais focados nessa questão de economia já trouxeram os contrapontos ao Ciro Gomes. Mas ele é um tanto perigoso justamente porque ele enrola muito bem, né? E ele consegue fazer as pessoas se perderem no meio do que ele está falando ali, para vender essa ideia de, especialidade no assunto, domínio total daquele tema. E assim, muitas pessoas, mesmo sem entender o que ele fala, podem acabar se convencendo, pelo menos no geral, assim, e imaginar, acho que esse cara parece inteligente, então ele sabe o que está fazendo, então acho que eu vou dar um voto de confiança, parece que é a opção mais moderada, então, de repente, né, vamos ver se a gente não pode mudar aí com o Ciro Gomes. Mas, de forma geral, todas as propostas que ele fez ali ao longo da sabatina, eu discordei, elas são o oposto do que eu acho que funciona. E o Lula e o Bolsonaro foram mais ou menos o que já se esperava, né, também teve muito da polarização. O Bolsonaro, quando questionado sobre alguns temas, falava sobre como nos governos petistas isso foi muito pior. E do outro lado, o Lula também endereçava todas as críticas ao Bolsonaro. Então, falava do mensalão, ele trazia o negócio do orçamento secreto. Falava sobre corrupção, ele falava que no governo dele a corrupção se combatia a corrupção porque a polícia tinha autonomia e agora que o Bolsonaro não tem. E aí falava que
O Bolsonaro não conseguia comandar o país porque não conseguia negociar com o parlamento, sendo que ele reconheceu que teve o mensalão que foi usado justamente para comprar o parlamento para conseguir negociar. Então, enfim, sabe, é um negócio que não faz sentido. Eu acho que no fim das contas ficou meio que no 0 a 0, sabe? Parece que não foram entrevistas sabatinas que mudaram muito a opinião das pessoas. Acabou que ficou muito nichado ainda. A minha impressão é que quem simpatizava com o Bolsonaro acha que ele foi bem, ou pelo menos ok na sabatina, continuou assim que nem estava antes. Quem já não gostava do Bolsonaro acha que ele foi mal, acha que o Bonner foi brilhante, que a Renata foi brilhante, que eles confrontaram ele, e é isso aí, então o Jornal Nacional mandou ver. Mesma coisa com o Lula. Quem gosta do Lula assistiu aquilo e acha, nossa, respondeu tudo, hein? Falou dos negócios de corrupção, não correu, não fugiu, foi muito mais educado e elegante, e acha que ele mandou bem. Quem não gosta do Lula viu aquilo e achou um completo absurdo, um escárnio, porque o cara ficou, sendo protegido pela Rede Globo e foram super leves nos esquemas de corrupção. Cara, não tem como discutir que o Lula é quem mais tem pontos fracos, né? O teto de vidro para você tacar pedra ali, porque é cheio de vulnerabilidades. O cara participou dos maiores esquemas de corrupção do mundo, ele chegou a ser preso. Então, tem muito que explorar e definitivamente o Jornal Nacional não fez isso. Então, eu acho que não mudou muito o panorama geral, sabe? Então, do ponto de vista político, foi praticamente nulo. E do ponto de vista, sei lá, de entretenimento, foi horrível. Foi chatíssimo. Sem a menor dúvida, é bem mais interessante acompanhar as entrevistas dos podcasts. Olha só, onde tem uma troca de ideia mais casual, enfim, não sei, o papo flui, se desenvolve de um jeito muito melhor. Até a participação do Lula no Podpah. É que assim, fica complicado colocar a participação dele no Podpah como mais interessante, porque eles praticamente não falaram de política. Eu não lembro de pautas políticas sendo levantadas lá. Ele falou muito da carreira política dele, enfim, né, pra contar a história dele, falou sobre Corinthians, falou sobre comer calango, sei lá, e falou que o Fidel Castro era gente boa, mas não falaram muito sobre política, realmente sobre... Talvez um pouco sobre as propostas, mas enfim, não teve nada, sabe, nenhuma pergunta, nenhum questionamento um pouco mais desafiador. Diferente da participação do Bolsonaro no Flow. Muita gente não gosta da condução do Igor porque ele não confrontou tanto assim o Bolsonaro, mas pra mim ele foi um excelente hoster mesmo, sabe? Tipo, ele conduziu muito bem a conversa, ele perguntou sobre praticamente todos os temas espinhosos ali. Então, realmente, ele fez as perguntas difíceis pro Bolsonaro que as pessoas estavam esperando, mas ele não ficou debatendo, porque não era um debate, né? Então, ele fazia pergunta e dava tempo pro cara responder. E acabou que foi muito mais interessante do que essas sabatinas. Ou seja, cada vez mais o jornalismo profissional, a extrema imprensa, a grande mídia, vem fazendo um trabalho porco, um trabalho que, sabe, não... Às vezes é meio inócuo, irrelevante, insosso, chato, mentiroso. Um trabalho ruim, pra não falar também que realmente eles muitas vezes contam mentiras ali, passam a informação totalmente equivocada. Enquanto outros comunicadores, que não são jornalistas e não tem toda a equipe da Globo dando suporte, acabam fazendo um trabalho zilhões de vezes melhor, tanto na hora de passar uma informação, quanto na hora de produzir um entretenimento mais interessante e fazer as pessoas terem mais vontade de assistir, de consumir aquele conteúdo. Então, na minha opinião, quem mais perdeu com tudo isso foi a Globo e o jornalismo profissional. A Globo e o Jornal Nacional. Mas e vocês? O que acharam dos sabatinados? Quem vocês acham que se saiu melhor? Vocês realmente acham que teve uma abordagem diferente com o Lula, com o Ciro e com o Bolsonaro? Vocês acham que teve um claro ganhador nessas sabatinas da Globo? Teve alguém que saiu muito melhor que o outro? Ou realmente acabou que só ficou meio que separado para os seus próprios públicos e é isso mesmo? Não serviu tanto para mudar a opinião de ninguém. Diz aí nos comentários e antes de ir embora, por favor, não esquece de deixar aquele like, se inscreve, curte, compartilha e verifica se você está recebendo as recomendações de vídeo porque tá complicado. Então, se você tiver como indicar o canal também para alguém que você acha que pode gostar do conteúdo, faz isso para ver se a gente consegue vencer o Shadowban do YouTube e de repente chegar nesse tão sonhado 1 milhão de inscritos aí. Conto com o seu apoio, conto muito com a sua ajuda. É isso, muito obrigado por ter ficado comigo aqui até o fim. Agora eu vou indo, valeu, fui! Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda?